Você já parou para pensar que talvez a parte de você que mais te assusta seja justamente a que mais pode te libertar? Pois é. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando esconder suas falhas, controlar suas emoções negativas, fingir que está tudo bem. Só que quanto mais você tenta apagar sua sombra, mais distante fica do seu verdadeiro propósito. E se eu te dissesse que é exatamente ali, no que você esconde, no que evita, no que sente vergonha, que mora a chave da sua transformação? Pode soar contraintuitivo, eu sei. Desde cedo nos ensinaram que sentir raiva é feio, que sentir medo é sinal de fraqueza, que tristeza deve ser superada o mais rápido possível. Mas e se essas emoções forem apenas partes suas, pedindo para serem vistas? A sombra não é uma vilã a ser combatida. Ela é um guia silencioso, esperando o momento certo, para te mostrar o que você ainda não teve coragem de enxergar. E talvez esse momento seja agora. Aliás, se algo dentro de você começar a se remexer enquanto assiste, não se assuste. É sinal de que algo importante está emergindo. E para quem tiver coragem de ir até o fim dessa jornada comigo, deixei uma pequena bússola no final. Algo que pode te ajudar a navegar com mais clareza pelos seus próprios territórios internos. Às vezes é só disso que a gente precisa. De um primeiro mapa para começar a se encontrar. Você já reparou como é fácil cair na armadilha de se comparar com figuras como Jung, Freud ou até Einstein? A pessoa olha para a própria vida e pensa: o que eu estou fazendo de errado? Como se tivesse algo quebrado dentro dela. Mas essa comparação é traiçoeira. A vida deles também foi cheia de sombra, de medo, de conflitos internos intensos. A diferença: eles transformaram o caos em propósito. E é aí que muita gente se perde. Tenta viver a vida dos outros em vez de descobrir o próprio significado. O problema é que, quando você se mede pela régua de alguém que viveu em outro tempo, com outros traços e outra realidade, você ignora a sua própria história. É como se estivesse tentando vestir uma roupa feita sob medida para outro corpo. E sabe o que acontece quando a gente não encaixa? A gente reprime. Reprime emoções, desejos, talentos. E a repressão, meu amigo, não some. Ela se acumula no inconsciente, se transforma em raiva, em projeção nos outros, em um vazio que nem 3 terapias preenchem. O que pouca gente entende é que a verdadeira vida extraordinária começa quando você para de tentar ser extraordinário aos olhos dos outros. A sombra que você tenta esconder pode ser exatamente a fonte do seu poder. É nela que mora o autoconhecimento mais verdadeiro. E cá entre nós, até o Einstein já duvidou da própria inteligência. Ou você acha que ele nasceu com um cartaz escrito gênio? O que eles fizeram foi entrar em ação, mesmo com medo, mesmo sentindo que não eram bons o bastante. E é aí que começa a transformação. Segundo Jung, a psique humana é como uma casa enorme. Mas a maioria das pessoas vive só na sala, de estar. O ego é essa parte que a gente conhece, que se olha no espelho e diz: eu sou assim. Mas lá nos porões escuros mora a sombra, cheia de traços que você aprendeu a esconder. Raiva, inveja, impulsos, desejos. A sombra não é má. Ela só está esperando ser reconhecida. Enquanto você finge que não existe, ela age nas entrelinhas da sua vida. É ali no inconsciente que moram as emoções que você reprimiu por medo de ser julgado. O menino que aprendeu que homem não chora pode virar um adulto que explode de raiva quando é rejeitado. A mulher que ouviu que boazinha é que é bonita pode carregar uma tristeza crônica sem nem saber por quê. O autoconhecimento começa quando você abre essas portas internas, encara esses fantasmas e percebe que eles não são monstros, são partes suas que querem ser vistas. Essa estrutura entre ego e sombra não é um sistema de guerra, e sim de parceria. O ego precisa parar de fingir que está no controle, e a sombra precisa de espaço para mostrar seu valor. Freud já dizia que o inconsciente comanda 90% das nossas decisões, mas Jung foi além. Ele mostrou que, ao integrar a sombra, você não só conhece a si mesmo, você encontra o propósito da sua existência.
porque só quando a casa inteira está iluminada é que a pessoa realmente vive. Autoconhecimento não é sobre preencher planilhas com qualidades e defeitos, nem repetir frases bonitas no espelho esperando mágica. É uma jornada visceral. Envolve encarar a sombra, cavar o inconsciente, tocar naquelas partes que você preferia esquecer. Sabe aquela emoção que te envergonha? Aquela reação desproporcional que te pega desprevenido? Pois é. Ali mora uma parte de você gritando por atenção. E quanto mais você ignora, mais ela sabota suas escolhas. A pessoa que se acha boa demais para sentir raiva, por exemplo, geralmente explode nas piores horas. Não porque é má, mas porque nunca aprendeu a integrar esse traço. O autoconhecimento profundo exige coragem para sair da zona de conforto. Exige ação. É pegar um caderno e escrever. O que eu finjo que sou, mas não sou? É olhar no espelho e perguntar: qual parte minha eu enterrei por medo de rejeição? Sem esse tipo de reflexão, tudo o que você chama de vida vira só um roteiro automático. A transformação verdadeira não acontece num final de semana de imersão ou num retiro com música ambiente. Ela acontece no dia a dia, quando você escolhe olhar de frente para aquilo que incomoda. Quando, em vez de se culpar, você investiga. Quando, em vez de julgar, você acolhe. Porque só conhecendo suas sombras é que você pode viver com significado. E o mais interessante é que quanto mais você se conhece, mais você entende os outros e menos projeta suas feridas por aí. Desde criança, você aprendeu a vestir máscaras para ser aceito. E faz sentido. Ninguém quer ser rejeitado. Jung chamou isso de persona, aquela versão ajeitadinha que você mostra para o mundo. Só que tem um detalhe: quanto mais você se identifica com essa máscara, mais distante fica de quem realmente é. Você vira uma cópia de expectativas e não uma expressão do seu propósito. É como se a vida virasse uma peça e você um ator cansado do próprio papel. A questão é, quando você se confunde com a persona, a sombra cresce no escuro. A raiva que você não pode sentir, o desejo que você reprime, a ousadia que você abafou para parecer maduro, tudo isso se acumula. E sabe o que é pior? Um dia isso vaza. Às vezes vaza num comentário agressivo, noutras numa tristeza sem nome. A pessoa se perde entre o que finge ser e o que sente de verdade. E viver assim é cansativo. É como sorrir com o rosto e gritar com o coração. Desconstruir a persona não é virar um rebelde sem filtro, mas começar a perguntar: o que disso aqui sou eu? E o que é só performance? É olhar para suas relações e se perguntar: quem me conhece de verdade sem script? E quando essa ficha cai, algo muda. Surge espaço para autenticidade, para emoções reais, para conexões mais profundas. E sabe o que é mágico? A sombra começa a aparecer, não mais como inimiga, mas como uma aliada pedindo para ser integrada. Conhecer sua sombra não é um evento, é um processo. E felizmente, existem ferramentas práticas para isso. Uma das mais simples é o diário. Escreva sem filtro todo dia o que sentiu, o que te irritou, o que te deu vergonha. Aos poucos, padrões começam a aparecer. A raiva recorrente pode ser sinal de repressão, a inveja sutil, projeção de algo que você deseja, mas não se permite viver. A vida te dá pistas o tempo todo, e o diário é sua lupa. Outra ferramenta poderosa é a meditação, mas não aquela só para relaxar. Aqui é para observar os pensamentos sem julgamento. Quando você se permite ver o que passa pela mente sem tentar controlar, o inconsciente começa a se revelar. Uma técnica simples? Meditação de atenção plena com foco em emoções. Observe a emoção surgir, nomeie, respire. Parece simples, e é, mas exige constância. 10 minutos por dia já fazem diferença na sua psique. E se quiser algo mais direto, experimente o autoquestionamento. Faça perguntas desconfortáveis. O que eu escondo dos outros? Qual parte de mim eu mais julgo nos outros? O que eu faria se não tivesse medo do julgamento? Coloque no papel. Leia em voz alta. Sinta o impacto. São perguntas simples, mas que abrem portas dentro da pessoa. E cada resposta traz mais vida,
mais ação, mais transformação. Porque a sombra, uma vez reconhecida, começa a colaborar. Sabe quando alguém te irrita profundamente, sem uma razão lógica? Muitas vezes, isso não tem tanto a ver com a pessoa em si, mas com algo dentro de você que foi ativado. Jung chamava isso de projeção. Você enxerga nos outros aquilo que não quer ver em si mesmo. É como se o inconsciente pegasse uma parte da sua sombra, uma emoção reprimida, um traço não aceito, e jogasse no telão da vida do outro. E aí, claro, você reage, com raiva, com julgamento, com incômodo. A sombra adora se esconder na forma de crítica. Aquela colega que fala demais, talvez ela te irrite porque você aprendeu a calar sua própria voz. Aquele cara arrogante demais, pode ser que ele esteja apenas espelhando um traço de confiança que você nunca se permitiu ter. E o mais curioso, quanto mais forte sua reação, maior a chance de ser projeção. Por isso, cada vez que você julga alguém com intensidade, tem uma oportunidade de ouro escondida ali. Quer uma prática? Da próxima vez que sentir raiva de alguém, escreva o motivo e depois se pergunte: de que forma eu também sou assim? Não precisa gostar da resposta, só reconhecer. Porque quando você começa a perceber essas projeções, a sombra vai perdendo o poder de agir no automático. Você ganha mais consciência, mais liberdade e, o melhor, começa a enxergar nas relações um espelho de crescimento, não só um campo de batalha. Reprimir emoções não as elimina, só as empurra para um canto escuro da psique. E adivinha onde esse canto escuro fica? Na sombra. Raiva, tristeza, inveja, preguiça. Tudo o que você foi ensinado a esconder continua vivo, crescendo no inconsciente. E um dia, quando você menos espera, essas emoções explodem. Às vezes em forma de ansiedade, às vezes num surto de raiva, ou até numa tristeza sem nome que esgota a pessoa por dentro. Isso não é fraqueza, é acúmulo. A repressão é como tentar conter água com as mãos. Ela escapa por todos os lados. Já a integração é como construir uma represa com válvulas conscientes. Você não elimina o que sente, você aprende a usar. A raiva, por exemplo, quando reconhecida, pode virar força de ação. A inveja pode mostrar o que você valoriza. A tristeza pode indicar que algo precisa mudar. Quando a pessoa dá significado ao que sente, ela para de lutar contra si mesma e começa a se entender. Para isso acontecer, é preciso abandonar a ideia de que existem emoções erradas. Emoção não é inimiga, é mensageira. Integrar. A sombra é como aprender uma nova linguagem emocional. É dizer para si mesmo: ok, eu senti isso. Por quê? Para quê? Essa postura abre espaço para transformação. A vida começa a fluir com mais coerência, menos repressão. E assim, a pessoa deixa de ser refém dos próprios impulsos e começa a usar sua energia de forma consciente. Ficar só pensando não muda a vida de ninguém. Jung já dizia: você não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando a escuridão consciente. E isso exige ação. A pessoa pode ler 1000 livros sobre autoconhecimento, refletir sobre cada emoção, mapear todos os traços da psique. Mas se não levantar da cadeira e transformar isso em movimento real, vai continuar presa. Porque o propósito não se encontra só na cabeça, ele se constrói com os pés. Tem gente que sabe tudo sobre a própria sombra, mas vive como se isso fosse um troféu intelectual, como se o simples fato de saber já fosse suficiente. Mas saber sem agir é como entender nutrição e continuar comendo só fast food. A vida responde a atitudes. Quer integrar a sombra? Coloque limites. Diga o que sente. Comece aquele projeto que você vem sabotando. Não precisa ser perfeito. Precisa ser verdadeiro. A sombra se dissolve no calor da prática. Por isso, uma vida com significado começa no momento em que a reflexão vira decisão. É quando a pessoa para de esperar por coragem e começa a se mover mesmo com medo. Medo da crítica, do fracasso, do julgamento. Mas se ela agir mesmo assim, a transformação começa. Não tem como fugir disso. Sem ação, a sombra comanda.
Com a ação, você assume o leme. E aí, tudo muda. Imagine uma pessoa que sempre sonhou em escrever um livro. Ela sente que tem algo valioso para compartilhar, mas nunca começa. Espera o momento certo, a inspiração perfeita, o cenário ideal. Enquanto isso, vive consumindo conteúdo sobre escrita, propósito, sombra, mas nada sai do papel. Isso é comum. O medo inconsciente de fracassar, de ser julgado, de se expor, paralisa. E essa paralisia se disfarça de preparação eterna. Agora imagine essa mesma pessoa decidindo mudar. Ela estabelece uma rotina simples, escreve 1 hora por dia, sem julgar a qualidade. Usa a raiva que sente quando se compara a outros autores como combustível. Enfrenta a sombra que diz, você não é bom o suficiente, com ação. Busca referências, como Roube como um artista de Austin Kleon, e aplica. Deixa de lado a repressão e começa a se expressar. Em vez de esperar o momento ideal, ela cria movimento. E no meio desse processo, algo muda. A vida começa a responder. Uma ideia puxa a outra. Uma página se transforma em capítulo. Ela percebe que o propósito não estava no livro pronto, mas no caminho que trilhou, na disciplina que criou, no enfrentamento do medo, no autoconhecimento que ganhou a cada palavra escrita. E percebe também que aquilo que parecia apenas um sonho era, na verdade, um convite da própria sombra pedindo para ser vista. Viver no piloto automático é o maior inimigo do propósito. A maioria das pessoas reage à vida como se estivesse o tempo todo apagando incêndios. É um ciclo. Acorda cansada, vive no estresse, engole emoções, reprime desejos e culpa o mundo. Por isso é reatividade. A sombra comanda os bastidores enquanto o ego só tenta manter as aparências. Mas quando você decide sair desse modo automático e agir com intenção, algo profundo muda. Você assume a autoria da sua vida. Ser proativo não é virar um robô de produtividade, mas agir com base nos seus valores. É olhar para a raiva que sente e perguntar, o que ela está me pedindo para mudar? É sentir medo e dizer, ok, eu te vejo, mas eu vou mesmo assim. Isso é coragem emocional. É quando a psique para de funcionar como inimiga e começa a operar a seu favor. E essa mudança de postura traz clareza. Clareza sobre quem você é, sobre o que quer, sobre o que não está disposto a aceitar mais. Quer um exemplo? Se você sente que sua vida está sem sentido, pare agora e escolha uma ação que reflita algo que importa para você. Pode ser conversar com alguém que está afastado. Pode ser escrever um plano de mudança. Pode ser dizer não para algo que drena sua energia. Pequenas ações conscientes têm um poder absurdo de interromper ciclos inconscientes. E quando você começa a viver assim, não tem mais como voltar atrás. O medo nunca desaparece completamente. E tudo bem. O problema não é sentir medo, é deixar que ele dirija a sua vida. Jung dizia que aquilo que você mais teme guarda justamente aquilo que você mais precisa. E adivinha onde o medo mora? Na sombra. Ele se esconde por trás da procrastinação, da dúvida constante, da sensação de que você ainda não está pronto. Mas aqui vai uma verdade que poucos têm coragem de dizer. Você nunca vai estar 100% pronto. E mesmo assim, deve ir. Coragem não é ausência de medo, é ação apesar dele. A pessoa que age mesmo com o coração disparado, com a voz tremendo, está mais perto do próprio propósito do que aquela que passa a vida esperando se sentir segura. Quer exemplos? Gravar um vídeo, fazer uma escolha difícil, falar a verdade para alguém que ama, tudo isso ativa o medo, mas também libera energia vital. É no enfrentamento que a transformação acontece. E o medo, quando enfrentado com consciência, vira respeito por si mesmo. A preparação ajuda, mas não como fuga, e sim como estrutura. Se o medo de errar te trava, estude, mas estude para agir. Se o medo de se expor te paralisa, comece aos poucos. Um story por dia, uma conversa honesta por semana. O medo quer te proteger, mas a sombra te chama para expandir. E cada vez que você vai mesmo, com medo,
a vida te recompensa com mais força interior, porque o inconsciente percebe, você não está mais se escondendo. Muita gente vive em busca de uma felicidade constante, como se a vida devesse ser feita só de luz, paz e gratidão no Instagram. Mas isso é um mito perigoso. A verdade é que uma vida significativa também inclui dor, tristeza, cansaço, raiva. E tudo bem, essas emoções fazem parte da psique humana. Jung nos lembra que sem sombra não existe profundidade. Sem tristeza, a alegria perde o sabor. Sem o inconsciente, o propósito vira só performance. A sombra não é o oposto da luz, é o complemento. É ali, nos momentos mais difíceis, que surgem as maiores chances de autoconhecimento. A pessoa que atravessa a dor com presença não sai igual do outro lado, sai mais inteira. Aquelas fases que a gente costuma chamar de inferno astral, fundo do poço ou crise existencial, são, na verdade, convites da vida para integrar o que foi deixado de lado. Repressão não cura. O que cura é olhar com coragem. Quer ver um exemplo? Aquele término doloroso que te fez repensar toda a vida, ou aquela falência que te obrigou a rever seus valores. Essas experiências são duras, sim, mas também são férteis. São solo para transformação. A sombra surge nesses momentos, não para destruir, mas para reconstruir. E quando você entende isso, para de fugir da dor e começa a conversar com ela. Porque é nesse equilíbrio que a verdadeira vida começa a florescer. A gente cresce, achando que o propósito é um lugar a ser alcançado. Como se um dia, do nada, fosse cair uma ficha divina e tudo fizesse sentido. Mas Jung tinha outra visão. O propósito não é um ponto de chegada, é o próprio caminho. É a transformação que acontece enquanto você enfrenta a sombra. Mergulha no inconsciente, encara o medo e escolhe agir mesmo sem garantias. A vida com significado não vem de respostas prontas, mas de perguntas bem feitas e vividas. Cada passo que você dá em direção ao que te assusta, mas te atrai, já é parte do seu propósito. Não espere estar no auge da carreira, ter a relação perfeita ou viver uma vida dos sonhos para se sentir completo. Você já está no meio do processo. A pessoa que você está se tornando agora é o verdadeiro ponto. A jornada de autoconhecimento, as pequenas escolhas, os traços que você acolhe, tudo isso é construção. Propósito é ação contínua, com alma. E quanto mais você caminha, mais percebe que a sombra, longe de ser vilã, era uma guia o tempo todo. Cada emoção reprimida que você resgatou, cada parte de você que foi integrada, cada ciclo quebrado, é aí que mora o significado. E quando você começa a viver assim, até os dias difíceis ganham um novo tom. Porque a transformação interna passa a ser a bússola, não o resultado final. Agora que você chegou até aqui, me diga com sinceridade, quantas vezes você já tentou entender por que repete certos padrões? Por que certas emoções surgem do nada e parecem te dominar? A resposta pode estar bem perto, escondida nas partes que você tentou calar por anos. Sua sombra não quer te destruir, ela quer ser ouvida. E reconhecer isso pode ser o começo de uma grande virada. Mas falar sobre isso é só o primeiro passo. O que muda a vida de verdade é o que você faz depois do vídeo. Por isso preparei algo especial. Um e-book gratuito com 12 perguntas poderosas para te ajudar a mergulhar ainda mais fundo nesse processo. São perguntas que abrem portais, que revelam o que está escondido, que iluminam. Esse material foi feito para você usar no seu tempo, com calma, mas com coragem. Então, se você sentiu que algo tocou lá dentro, não ignore. Baixe o e-book agora mesmo. Ele vai ser seu companheiro nessa jornada silenciosa e poderosa de autoconhecimento. E fique por perto, porque nos próximos vídeos vamos continuar destravando partes suas que você nem sabia que precisava acessar.